Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula, certo? De história. Vamos concluir as fronteiras, a expansão da América Portuguesa. Porém, nós iremos abordar o seguinte aspecto, correto? Bandeira de contrato, certo? A gente já viu que existiam duas expedições, que eram expedições exploradoras, mas daqui a pouco eu chego lá. Bora lá. Os bandeirantes, eles eram chamados de sertanistas, tá? Os bandeirantes, eles eram chamados também de sertanistas. Foram os exploradores, tá? E pioneiros em desbravar o sertão brasileiro entre o século XVI e o século XVIII. Os bandeirantes deleitaram-se às fronteiras, estabelecendo pelo Tratado de Tordesilhas, conquistando a região, todo o litoral, né? Cada região que permitia a expansão realizada por eles. A gente sabe também que havia duas expedições, isso eram, tá certo? Expedições exploradoras. Essas expedições exploradoras tinham como objetivo explorar as fronteiras e o território brasileiro. A princípio foram entradas e bandeiras. Tanto entradas e bandeira eram expedições exploradoras, tá? Que o objetivo dessas expedições era encontrar matéria-prima, metais preciosos. Então, a expedição entrada foi uma expedição criada pela coroa portuguesa. Só que houve um fracasso dessa expedição. Aí houve outra expedição que era chamada de bandeiras. Essa expedição, tá? Eram pessoas particulares que os portugueses contratavam, mas também tinha apoio da coroa portuguesa, porque ela desbravava também todo o litoral brasileiro. Então, o governo, tá? Oficialmente, ele contratava também essas bandeiras, né? Que era expedição particular, como eu já havia falado, né? Muitas vezes tinha apoio da coroa, certo? O objetivo deles, como a gente já sabe, né? Que eu já te falei, era capturar quem? Capturar os índios, certo? Porque os índios conheciam todo o litoral, quem era o dono da terra eram os índios. Então, o objetivo, capturar os índios. Depois, metais preciosos. Depois, pedras preciosas, tá? Isso era o objetivo. Aí veio aquele chamado sertanismo de contrato. O que foi o sertanismo de contrato, professora? O sertanismo de contrato, tá? Foram as bandeiras, né, as missões que eram contratadas, tá? Eles eram contratados como eles se fossem os mercenários para combater os indígenas, porque os indígenas rebeldes, porque os indígenas, os indígenas, eles não aceitavam essa opressão que estava sofrendo pelos portugueses na questão de desbravar a terra e tomar a terra que era dos índios. Então, como eu falei, os índios agressivos e os negros aquilombados. Então, se tivesse os negros aquilombados, o que é que eles faziam? Eles capturavam e destruíam os quilombos, tá? Foi aí que veio a destruição dos quilombos. E o que era o quilombo? Quilombo era o local de refúgio do escravo, porque os escravos estavam cansados, tá, de sofrer mediante a opressão do senhor, então eles fugiam. Aí eles iam para onde? Para um lugar distante, que era os quilombos, que era o lugar de refúgio dos escravos onde eles moravam, ok? A gente sabe, né, São Paulo e os bandeirantes. Os bandeirantes começaram por São Paulo, tá certo? Por sua passagem, quando eles começaram a desbravar São Paulo, aí ocorreu o quê? Gerou inúmeras vilas, e depois essas vilas, elas se formaram as cidades, ok? As vilas, depois elas se formaram as cidades. A gente também não pode destacar
A questão também dos jesuítas, que a gente já viu que os jesuítas, né, eram padres que catequizavam os índios e protegiam os índios. Então, os jesuítas, nesse período, ajudou muito os índios, tá? Tanto na questão para poder ajudar os índios, né? E também para catequizar, ensinar os índios, como os portugueses diziam que os índios eles eram selvagens, tinha que ter alguma cultura. Então eles começaram a catequizar e muitos índios se converteram ao catolicismo. Beleza? Bora lá. Mas também teve a questão que os principais bandeirantes, né? A gente pode destacar Domingos José Velho, tá? Esse cara aí, Domingos José Velho, tá? Ele que destruiu o Quilombo dos Palmares, tá? Quem já ouviu o maior quilombo do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. A história de Zumbi dos Palmares, que ele foi morto, esquartejado, né? Que ele lutou, né? Mas porque ele foi contra o sistema e pegaram a cabeça de Zumbi e a partir daí foi comemorado o dia 20 depois da trajetória de Zumbi, né? Que a gente sabe que foi uma trajetória de luta, né? Aí foi comemorado o dia 20 da consciência negra, ok? Fica aí, mas ele destruiu o quilombo. Esse Domingos José Velho, ele era um dos líderes das bandeiras. Ele controlava as bandeiras, que eram expedições, né? E o sertanismo de contrato, né, que a gente não pode diferenciar. O sertanismo de contrato, ele capturava os índios rebeldes, aqueles índios que não aceitavam a autoridade, né, de Portugal. Eles pegavam esses índios e ele destruía os quilombos, ok? Bora lá. Os principais bandeirantes foram Fernão Dias, Manuel Borba Gato também, Manuel Borba Gato e Domingos José Velho. Eles foram, tá? Os principais bandeirantes nesse período que era capturar, que era explorar o território brasileiro, ok? Bora lá. O Tratado de Limites. A gente sabe que essa questão, o Tratado de Limites. Esse Tratado de Limites, tá? Foi justamente porque os portugueses estavam desbravando todo o litoral, tá? Em 1750, Portugal e Espanha assinaram um tratado chamado Tratado de Madrid, quando representava-se Portugal o luso brasileiro, tá? E assumiu a defesa, Alexandre Gusmão, ele assumiu a defesa de interesses portugueses. Porém, com esse tratado, ficava acessível para a coroa uma área 3 vezes maior do que aquela faixa que eles tinham estabelecido, garantindo ao Brasil sua configuração geográfica atual. Entretanto, a Espanha punham suas condições de entregar a colônia portuguesa de Sacramento. Ok? Beleza, meu povo? Então, era essa questão territorial. Tá? Aí vem, em 1777, veio também para recuperar o território de Santa Catarina, tá? Invadido por um esquadro da Espanha, aceitou os temas do tratado, que é o Tratado de Idelfo, que ortogava, tá, que a Espanha os direitos de soberania sobre a terra dos 7 povos, terra das missões, que ele tinha o direito à terra das missões. Missões a gente já sabe, né? Missões de catequizar, né? Explorar. Com essa determinação, passaram as mãos à Espanha, o sul. Então, a Espanha teve acesso ao sul do Brasil. Os colonos brasileiros opunham a essa situação, tá certo? Aí teve o chamado Tratado de Badajoz. Que foi esse Tratado de Badajoz, né? Que foi um acordo. Todos os tratados foram acordos territoriais por conta da exploração do litoral do território brasileiro. Mas vamos lá. Então, o Tratado de Badajoz, tá? Em 1801, reconhecendo definitivamente
tá? A incorporação daquele domínio lusitano, ou seja, o domínio lusitano entre o território, ok? Então, esses tratados, tá? A gente também não pode esquecer do Tratado de Tordesilhas, que foi um dos principais tratados, tá? Onde Portugal e a Espanha, eles tiveram o acesso a poder desbravar, correto? Leste, Portugal, então Portugal ele iria explorar o território a leste e a Espanha iria explorar o território oeste. Tem até uma história, né, que fala, que eu acho que eu já mencionei, mas vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem chegou primeiro foi Francisco Pizón. Porém, por causa do Tratado de Tordesilhas, os espanhóis não poderiam desbravar, explorar o território brasileiro, tá? Aí depois, no dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Alves Cabral chegou ao território brasileiro, certo? Quando eles aqui chegaram, demarcaram o território e passaram, fizeram a carta para o rei de Portugal, né? Pero Vaz de Caminha, dizendo as benefícios, que era uma terra longínqua, que era uma terra de papagaios, uma terra com árvores grandes. Então, ele descreveu, tá, toda a narrativa do território brasileiro. Foi quando Dom João manda uma esquadra exploradora. Para essa esquadra, eles passaram agora a explorar e desbravar o território brasileiro. E nós estudamos também que o primeiro produto, só recapitulando, o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses foi o pau-brasil, que você já sabe as utilidades, que na Europa ele era muito utilizado para tingir as roupas. Isso era uma característica, né, da burguesia da época, as roupas coloridas. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido, tá, o sertanismo de contrato, as expedições, os tratados que eram acordo para poder desbravar o território brasileiro, tá? E tem essa questão também da Espanha e Portugal. E a gente não pode esquecer que os holandeses também invadiram o território brasileiro, correto? Mas houve a expulsão do território brasileiro, os holandeses do território brasileiro, óbvio. Ok? Até a próxima aula. Tchau!